Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais uma Lexio Divina Peregrina, onde somos chamados a meditar a Palavra de Deus nesse ano da esperança. Eu me chamo Vinícius, sou missionário da comunidade Semente do Verbo, na missão em Sinalunga, na Itália. Tenho 25 anos e é um prazer estar com vocês hoje para meditar, as leituras que a Igreja nos propõe. Hoje, quarta-feira, 17 de setembro, da 24ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura é da primeira carta de São Paulo a Timóteo, do capítulo 3, do versículo 14 ao 16. A leitura diz assim: Caríssimo, escrevo com a esperança de ir ver-te em breve. Se tardar, porém, quero que saibas como proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não pode haver dúvida de que é grande o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado às nações, acreditado no mundo, exaltado na glória. Palavra do Senhor. Então, irmãos, aqui é muito belo ver a relação que Paulo tem com o seu filho espiritual Timóteo, E nós podemos destacar dois conselhos dados por Paulo a Timóteo, que era justamente a verdade e a piedade. Na leitura nós podemos ver, que Paulo vai dizer: quero que saibas como proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Ou seja, a verdade, a igreja é justamente esse fundamento. A igreja é justamente essa guardiã e esse sustento da verdade que é o próprio Cristo. Então, primeiro de tudo, é necessário vivermos na verdade, porque também na igreja, a igreja sustenta essa verdade, que é o próprio Cristo. Segundo, é belo também Paulo falar sobre a piedade. E essa piedade é justamente o testemunho de Cristo crucificado. O testemunho daquele que é crucificado, mas também que é ressuscitado. E que por piedade se entregou por nós. Então, como devemos proceder com a verdade, que faz parte da igreja, que sustenta essa verdade, mas também na piedade, onde Jesus Cristo se entregou por nós e nós também devemos ter piedade. No Salmo responsorial, hoje meditamos com o Salmo 110. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo o amor e admiração. Que beleza e esplendor são os seus feitos, sua justiça permanece eternamente. O Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá alimento aos que o temem e jamais esquecerá sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. Irmãos, que beleza é esse salmo, que beleza são de verdade os textos bíblicos, as palavras de Deus. Tão belo, esse salmo que se inicia com um louvor. Eu agradeço de todo o coração. E é interessante porque é muito importante, e nós, na vida comunitária, na comunidade Semente do Verbo, repetimos muito esse ensinamento, se podemos dizer assim, O louvor afasta o demônio, o louvor exorciza. E nós hoje somos chamados também a esse coração de louvor. E é mais interessante porque também a leitura vai dizer aqui, no final do Salmo: ao seu povo manifestou o seu poder. A manifestação do poder de Deus é a cruz. Não há outra manifestação.
a cruz de Jesus. E depois ele vai completar dizendo, né? Dando a ele a herança das nações. Irmãos, e para nós, qual é essa herança que temos que receber, que nós vamos receber? É o céu. Então, esse salmo, ele vem, de verdade, nos dar essa graça, essa alegria de coração, essa alegria de alma. Da manifestação do poder de Deus, que é a cruz, mas também da certeza da nossa herança, a herança do céu. E também é interessante que aqui na missão onde eu estou, na Itália, se tem uma expressão quando uma pessoa quer agradecer algo e ela não tem palavras para dizer, ela diz grazie di cuore, que significa obrigado de coração. É muito interessante porque, de verdade, o Salmo nos chama hoje a agradecermos de todo o coração, ou seja, agradecermos com toda a nossa vida, agradecermos com todo o júbilo, agradecermos com profundidade. Então, nós também hoje meditamos com o Evangelho de Lucas 7, 31 a 35, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus, com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: Tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós disseste: Ele está com o demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: Ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores, mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Então, irmãos, nós podemos ver aqui, nesse evangelho, que justamente o nosso testemunho não vai agradar a todos. E é interessante porque João Batista não comia nem bebia, vivia de forma ascética e era visto como um louco que tinha um demônio. Jesus, que estava mais entre os pecadores, que comia, que bebia, para fazer fraternidade, para fazer essa comunhão, era chamado de comilão e de beberrão. Então, o nosso testemunho, irmão, de cristãos, não vai agradar. Não vai nos trazer elogios. Muitas vezes nós vamos sofrer e também sofrer calúnias, como aqui no Evangelho também sofreram. Mas é a partir disso que nós temos que ter o nosso coração voltado e fixo na palavra de Deus. Fixo na verdade, né? Como nós vimos na primeira leitura. Devemos estar iluminados pela verdade. E assim proceder bem, né, no nosso caminho de cristãos. Porque de verdade não vamos agradar a todos. Mas o Senhor nos chama de verdade a sermos iluminados pela sua palavra. E termos esse coração alegre, esse coração que louva a Deus em tudo. Então, irmãos, eu agradeço nesse dia também de estar com cada um. Convido a continuarem acompanhando a nossa Alexio Divina Peregrina. Tenham um bom dia, que Deus abençoe.